Paulo Brito, na hora da verdade, vai comentar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito. Esse cara sou eu. Alô, amigos, senhoras e senhores, muito bom dia. Realmente esse cara aqui sou eu. E nós estamos abrindo mais um programa Paulo Brito no ar. Hoje já estamos vivendo uma terça-feira. O Natal está chegando. Já estamos vivenciando o dia 22 de dezembro do ano 2020. Trazendo sempre notícias, informações, entrevistas, bate-papo e assuntos que realmente interessam a coletividade toda. Por isso, nós pedimos que você encaminhe o nosso programa, recomende o nosso programa, que é acompanhado por uma centena de pessoas que sempre nos dão o prestígio e a audiência. Hoje, vivendo então 22 de dezembro de 2020, terça-feira, a produção desse programa é minha, Paulo Brito, sou eu mesmo. Produção total, Débora Rayane Barbosa, interpretação das notícias também. Departamento de Jornalismo, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito. Departamento Jurídico, aniversariante do dia de hoje, lá em Salvador, na Bahia, nos acompanhando e mandando os parabéns para ela, a doutora Érica Apolinário, doutor César Contel Aguiar e doutor Jorge Almeida em Araçatuba. Nós temos as participações especiais de André de Oliveira de Penápolis, Edilson dos Santos, lá da cidade de Glicério, Cássio Bettini falando sobre tecnologia, Walter Pacelli, o Chapeuzinho e o Bola na Rede, e também a participação de Gilmar de Freitas Carvalho, direto de Buritama. Enfim, senhoras e senhores, estamos abrindo mais um programa, agradecemos os nossos colaboradores, hoje um programa especial também, mais uma pessoa importante a bater um papo com a gente, conversar aqui, um diálogo gostoso com a coordenadora do Instituto Federal, a nossa querida Andréia de Alcântara Ceriza. Ela veio e já está no programa e daqui a pouco o desfile da participação especial dela. Agradecemos os nossos colaboradores, Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença, Lalo Homem, Lalo Kid e Alto Posto Lalo. Também Morena Móveis, muito mais para você. Engeune Engenharia, direção Dr. Sérgio Donado, William e do Rochinha, também conosco Birigui Piscinas, tudo em piscinas, o maior estoque de piscinas de Birigui e toda a região, a Tropicália Pães e Doce, lá da cidade de Buritama, ainda conosco, a Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor, IOB, Instituto de Óleos Birigui, direção Dr. Benhur e Dr. Rogério, também conosco aqui, e isso nos envaidece muito, a Engeune Engenharia e ainda a Luxe Tecidos e Confecções, Ótica Vê Mais, onde você vê mais, e Empório Biju, à frente, 24 anos ao seu lado. Essas empresas, senhoras e senhores, participam aí do nosso programa e isso nos envaidece muito. Débora, bom dia. Daqui a pouco ela fala o bom dia, com a participação especial também hoje da nossa querida Andréia de Alcântara Ceriza. Enfim, senhoras e senhores, temos alguns destaques ainda. A Câmara Municipal de Birigui inaugurou ontem as suas novas dependências aí, prédio instalado no Alto dos Silvares, foi sessão solene. Mas a Câmara pode ser convocada extraordinariamente a qualquer momento pelo prefeito municipal Cristiano Salmeirão. Cresce o número de mortos em Birigui por causa do Covid-19. As autoridades da área da saúde são preocupadas aí porque a população não está obedecendo às determinações do Ministério da Saúde. Prefeito Crivella do Rio de Janeiro, sabe o que aconteceu? Ele foi preso mais uma vez. Enquanto isso, virada espetacular. O Corinthians perdia para o Goiás aos 3 minutos e vira e ganha o jogo por 2-1. Bandeirante Esporte Clube tenta acertar com alguns jogadores as possibilidades de contrato novos para o ano que vem. Começa em Birigui, aberto até às 22 horas, chama a atenção, em especial para a Praça Doutor Gama com o Natal iluminado.
Amanhã, a equipe da Morena Móveis, liderada pela Edilene, estarão no programa Paulo Brito no ar. Enfim, senhoras e senhores, muitos assuntos no desfile do programa de hoje. E vamos que vamos, destacando, abrindo aqui com algumas notícias que realmente chamam a atenção e que serão alvos dos comentários a serem analisados. Por exemplo, trazendo logo de cara aqui a presença do governador João Dória, falando a respeito de um encontro muito importante e lá automaticamente... Hã? Só uma foto só do João Dória? Então vamos lá, vamos ver o João Dória. O João Dória e os prefeitos aí do Ceará. Lógico, e é claro, ele reuniu os prefeitos lá para que pudesse, sem dúvida nenhuma, começar já a sua campanha visando aí as eleições presidenciais, e ninguém nega isso. Lógico, e é claro que ele faz tudo isso na tentativa de provocar um presidenciável também, que é o atual presidente Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Nome bonito, né? O Bandeirante Esporte Clube está com os preparativos já para a renovação do contrato de vários atletas. Enquanto isso, chamamos a atenção aí para a participação especial de quem, Débora, logo de cara? Cássio Bettini. Olá pessoal, alguém já ouviu falar em cheirocóptero? Pois esse é o nome de um drone feito por uns engenheiros americanos da Universidade de Washington, que tem sensores de olfato. Isso mesmo, conseguiram criar máquinas que identificam alguns cheiros específicos, como gás, explosivos e até de pessoas, que podem ajudar muito, inclusive em salvamentos, por exemplo. Sensor de cheiro é bem novo, mas as máquinas já vêm atuando há muito tempo nos outros sentidos. Por exemplo, na visão já existem até olhos biônicos. Também um outro sensor artificial relativamente antigo, são os microfones e alto-falantes, portanto sensores auditivos. Mais recentemente surgiram sensores de tato. Muitos robôs conseguem segurar objetos bem pequenos até, identificar seus volumes e principalmente suas texturas. Recentemente o paladar, onde substâncias já são identificadas por máquinas e utilizadas inclusive em tecnologias para o mercado gourmet, e só faltava o olfato para concluir os 5 sentidos. A pergunta que fica é: o que acontecerá agora que as máquinas estão quase se igualando aos humanos nesse quesito? Bom para refletir, né? Sou Cássio Bettini, compartilhando temas sobre tecnologia, inovação e comportamento. Até a próxima. A participação especial de Cássio Bettini, em especial para o programa Paulo Brito, em nome de Birigui Piscinas, tudo em piscinas. Nós vamos aí rapidamente aos nossos colaboradores, para depois já entrarmos direto na entrevista com a nossa querida convidada de hoje, a professora Andréia, coordenadora do Instituto Federal aqui em Birigui. E você quiser, pode participar, 997-33-12-10, 997-33, Idade de Cristo, 33, 12-10, dia de Nossa Senhora Aparecida, 12/10, 997-33-12-10. Vamos aos nossos colaboradores e depois a Andréia com a gente. Aluche Tecidos e Confecções e Aluche Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em Aluche Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. Aluche, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia, 1903. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Cerveja Paulistinha.
Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Engeune Engenharia? A Engeune Engenharia tem orgulho de construir o Speed Park, Residencial Moimás, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Engeune Engenharia, Travessa Carlos Gomes, 67. Bem, senhoras e senhores, com alegria no programa de hoje, queremos agradecer muitas e muitas pessoas que se manifestaram aí publicamente através de envio de mensagens cumprimentando-nos e cumprimentando o empresário Carlos Alberto Mestriner pela entrevista realizada ontem. E agradecemos de coração o reconhecimento de muitas pessoas pela maneira com que foi feita a entrevista. E hoje nós estamos na mesma linha, trazendo com muito prazer aqui a coordenadora do Instituto Federal, a professora Andréia Alcântara Ceriza, e ela gentilmente aceitou o nosso convite e nós agradecemos. Muito obrigado pela presença, professora Andréia, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Débora, bom dia a todos os ouvintes. Que prazer estar aqui, Paulo, muito obrigada pelo convite, tanto que você me disse, eu já de pronto, né, aceitei e disse, olha, vai ser um prazer. Meu finado pai te ouvia todos os dias e quando da tua proposta, do teu convite, na hora me veio, eu falei, o céu vai estar na imensa alegria, porque meu pai vai estar lá do céu observando, falou, olha, minha filha foi no Paulo, ele não falava Paulo Brito, ele falava Paulo de Brito. Quem era seu pai? Seu José, um homem simples. Seu José Ceriza? Não, Ceriza é do marido. José Aldon de Alcântara. Ele trabalhava onde? Ele trabalhou em barragens, ele trabalhou em muitas coisas. Da CESP? Na antiga CESP. Que bom. E gostava muito do seu programa todos os dias, né? Então, assim, foi um prazer imenso quando você me propôs essa possibilidade de falar, essa oportunidade também de contar um pouco da história, né, do processo de indicação geográfica do calçado infantil de Birigui e sobre os planos futuros, né? Estamos passando aí por essa pandemia, vamos passar, né? Vamos sobreviver e vamos aí sonhar com os nossos jovens a possibilidade então de trabalhar com empreendedorismo juvenil em 2021. A Silvia e a Marie e o Renato e o Carlinhos falou, você tem que trazer a Andréia aqui, que ela sabe tudo aí sobre esse programa geográfico aí do calçado infantil. E já que você sabe tudo, conta pra gente então, Andréia. Eu sou um eterno aprendiz, viu, Paulo? Eu me coloco como eterno aprendiz. É algo fantástico a indicação geográfica. Eu vou contar um pouco para você. Vamos começar pela história da indicação geográfica, né? O que vem a ser indicação geográfica? É uma propriedade intelectual, né? É uma propriedade intelectual, portanto, está a cargo no Brasil do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou seja, você tem que solicitar o reconhecimento. Mas que reconhecimento é esse? Indicação geográfica é o reconhecimento, né, da notoriedade de um produto ou serviço num determinado território, Paulo. Esse território pode ser uma cidade, pode ser uma região, e no nosso caso é a cidade de Birigui, né? Então o que a gente vai solicitar? Indicação geográfica você cria? Não, ela está lá, ela existe. No nosso caso, essa história aí de mais de 60 anos, né, de cultura do calçado infantil, né? Com tantos agentes, com o SIMB a partir de 79 também representando, né, esse ramo, e esse ramo calçadista infantil, então, com toda essa proporção, né, quantidade de calçados, de exportação, quantidade de funcionários, né, que empregam, esse ramo, ele merece, né, possuir, ser reconhecido como uma indicação geográfica, né?
Logicamente não somos nós, né, Paulo, que temos a caneta, é uma solicitação. O Instituto, em 2018, né, ele, então, teve um edital especial, né, da agência Inova, é a nossa agência de inovação do Instituto Federal. Eu aproveito até para mandar um abraço para todos, né? Todos os que eu estou aqui envolvendo nesse diálogo tão gostoso aqui contigo. Então, começo pelo Simbi, o Renato Ramires, a Silvia Mestriner, a Fernanda, a Elines, o Carlos, que esteve aqui ontem, né? Que eu estava assistindo, viu, Carlos? Obrigado. A todos. E também agradeço, né, a todos os parceiros do Inova. E o patrono do Simbi, né? Samir Nakad. Samir Nakad, foi ele que nos recebeu, inclusive, em 2018, e que aceitou prontamente, né, aderiu, então, a esse edital, tá? Então, a gente agradece muito ao pessoal também do Inova, né, o Alexandre Charrad, ao Adalto, ao Éder, né, do pró-reitor de pesquisa. Foram eles que desenvolveram esse edital magnífico para valorizar as indicações geográficas de São Paulo. Nós temos poucas indicações geográficas. Eu vou contar já para vocês vão perceber. Até às 7 horas da noite tá bom demais. Oba, tem muita coisa a ser falada. Depois eu volto, viu, Paulo? Eu volto. Mas, enfim, o que acontece? Então, em 2018, então a gente teve essa felicidade, né, desse edital. Imediatamente a gente já conversou com o Samir. Quem nos recebeu também foi o Nelson Giardino, e ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o meu diretor-geral, você precisa chamá-lo também, o professor Edmar, fantástico. Eu vi uma entrevista dele no dia desse aí, gostei. Ele é fantástico, ele estava conosco ali, nós assinamos então esse termo de adesão, fizemos o projeto, né, eu coordenando o projeto, eu enviei então, e a gente teve a grata, né, felicidade de ser aceito nesse edital, né, veja. E aí começamos. O nosso trabalho, primeiramente, foi verificar se havia possibilidade, né, de solicitar o reconhecimento junto ao INPI. Então, nós fizemos esse trabalho já no segundo semestre de 2018, terminamos ali em dezembro, percebemos que havia sim aderência. Em 2018? 2018, Paula. 2019, janeiro, a gente faz então um acordo de cooperação, né? Desse acordo de cooperação, em menos de um mês e pouco, já sai esse acordo. Por isso que a gente tem hoje uma agência de inovação para acelerar, para organizar, né, toda essa documentação. E depois, a partir de 2019, nós começamos então o trabalho documental. Né? Então você tem que verificar as características do produto, os produtores, foram muitas reuniões, um resgate. Tivemos aí a felicidade de também conversar com Antônio Ramos Assunção, né? É o patriarca, começa com ele. Ele foi até a nossa escola também, até o Instituto Federal. Ele deu uma palestra para aqueles alunos de 14, 15, 16 anos, foi algo lindo, né, histórico, vai ficar na nossa memória. Com certeza nós teremos mais homenagens aí a ele, né, porque ele que inicia toda a história, ele nos recebeu, né, a mim e a Fernanda, em sua casa, depois foi ao Instituto Federal. Nós queríamos conhecer um pouco mais. Por quê? Porque quando você fala em indicação geográfica, Paulo, você fala sobre o produto, você fala sobre o serviço, mas você fala sobre as pessoas. Você fala sobre o território. Então você valoriza a história, a cultura daquela comunidade, né? O que leva a ter uma cultura de mais de 60 anos? É um resgate mesmo de memória e de valorização daquilo que foi construído por muitas mãos. Essa é a realidade. Então é algo fantástico e você consegue inclusive trabalhar em sala de aula para que os alunos conheçam mais a história da sua localidade. Muitas vezes desconhecem, né, essas pessoas, esses empreendedores, essas empresas, não conhecem às vezes a própria realidade econômica e produtiva do município, né? Então a indicação geográfica ela vem trazendo toda essa força, toda essa potência e valorizando tudo isso. Na verdade é uma proteção, você protege aquilo que foi construído
por muitas mãos durante muitos anos. É isso, Paulo. E esses benefícios aí advirão futuramente de que maneira, professora? De várias maneiras. Por quê? A indicação geográfica, de um modo geral, Paulo, ainda é nova no mundo. Se inicia ali em 1756, né? Em Portugal, Paulo. Marquês de Pombal estava aflito com os ingleses na época, isso século XVIII, final na segunda metade do século XVIII, porque os ingleses faziam vinhos, o vinho do Porto já era conhecido, certo. E os ingleses faziam os vinhos assim, tipo gosto de vinagre, e punham um rótulo vinho do Porto. E o Marquês de Pombal chama então, né, o legislativo e diz: não existe lei, não existe proteção, como é que a gente faz, né? Deve existir. E ali então a gente coloca então, né, pelo menos é o que aparece na história, é a primeira indicação geográfica do mundo. No Brasil, Paulo, só a partir de 96 então aparece uma legislação própria para a propriedade intelectual, né? E o que rege então um trabalho de assessoramento como esse do Instituto Federal. Então a gente tem como base a lei de 96 e a instrução normativa de 2018, tá? Aí, quando aparece a primeira indicação geográfica no Brasil, só em 2002, Paulo, e é no Vale dos Vinhedos. Hoje nós temos 70 indicações geográficas no Brasil, sendo 13 de denominação de origem. Denominação de origem, Paulo, é quando, além do aspecto das pessoas, da valorização, da notoriedade, né, daquele produto ou serviço, eu também tenho as questões geográficas, solo, clima, etc. E no nosso caso aqui vai ser indicação de procedência. Hoje nós temos 57 indicações de procedência no Brasil, né? E qual é a perspectiva de tudo isso? Vamos lá. Temos 70 no Brasil, Paulo, mas temos 10 mil no mundo. 70 no Brasil? 70 no Brasil, 10 mil no mundo todo. E dessas 70, desses 10 mil, 90% está em países desenvolvidos. Então, a primeira coisa, o país desenvolvido, aquele produtor que quer comercializar, né, em país desenvolvido, para o país aquilo é comum, aquela valorização da história, da cultura, do selo, né, distintivo, da indicação geográfica, isso é comum para esses países, né? Então, esses países valorizam quando um produto ou serviço aparece, então, com essa chancela. É uma chancela. Porque o que significa indicação geográfica? Significa que eu estou protegendo a cultura, a história, a geografia daquele produto, daquele serviço. O que é proteger? Existem características próprias. Nós temos o calçado infantil aqui, são vários modelos, né? Nós somos bons em fazer calçado infantil em várias modalidades. É isso, né? Se tivéssemos que resumir, é isso. A gente faz papete, a gente faz sandália, a gente faz sapato boneca, a gente faz tênis, a gente faz coturno, enfim, chinelo, né? Voltado para a criança e para o adolescente. E é essa valorização, Paulo. Quer dizer, você ganha mercado externo, né? Porque você tem uma chancela ali, né, de indicação geográfica, e você ganha também mercado interno. Cada vez mais o cliente, ele quer experimentar um produto que tem um propósito. E qual é o propósito da indicação geográfica? Zelar, valorizar, proteger. São tantos atributos que só agregam valor ao produto, né? Até porque, Paulo, no caso de Birigui, né, especificamente de Birigui, o SINB estará zelando por essa indicação geográfica, que a gente chama, cadê a Érica? Bom dia, Érica, feliz aniversário, né, tá fazendo aniversário, o que a gente chama de substituto processual. Ou seja, o SINB não é o dono da indicação, ele vai zelar, enquanto sindicato da categoria, ele vai zelar por
essa indicação geográfica. De que modo? Vamos supor que você seja um produtor, Paulo, e você queira, então, utilizar essa indicação geográfica. Mas como é que é isso, professora? Como é que aparece? Um sinal, é um sinal distintivo, Paulo. Por exemplo, qualquer empresa possui uma logomarca e registra essa logomarca, né? Essa marca. A indicação geográfica também tem, mas a gente não utiliza esse nome. A gente utiliza sinal distintivo, mas é isso. Você tem lá uma logo, né? Aliás, é linda, Paulo. Remete a Birigui, a lugares que a gente tanto gosta, tá? Ao próprio calçado infantil. Então, assim, remete a muita coisa importante. Para usar, né, essa logo, que seria o sinal distintivo, né, ou seja, que você demonstra que você tem a indicação geográfica, você precisa passar por um crivo. E quem vai cuidar de toda essa papelada? O SINB. Ok? Deixar tudo organizado, verificar se o produtor está trabalhando com aquelas características do produto, porque se a gente perde as características, a gente não tem indicação geográfica mais, né? Então, quem pode solicitar, Andréia? Quem pode solicitar é quem fabrica calçado infantil, e só serve para o calçado infantil. Se você fabrica calçado infantil e calçado feminino, você só pode usar o selo, o sinal para o calçado infantil. Me diga uma coisa, isso aí no futebol, quando um time conquista um título, na camisa vai uma estrelinha. Esse selo seria a conquista desse campeonato aí? Mais ou menos? Isso, a Paulo. Valorização de uma conquista é um selo. É um selo, um sinal, Paulo. E só para o calçado infantil? Só. Então, assim, se quiser, né, vamos supor... mas eu queria também para o calçado feminino. Aí a gente faz um outro assessoramento para verificar se tem aderência ou, de repente, se tem aderência a uma marca coletiva, né? Que aí a marca coletiva, ela é do representante. A indicação geográfica é de todos. E alguém zela, né? Alguém pode zelar, né? Pode. Pela legislação, pode. Mas existe uma coisa muito interessante nessa história, Paulo. Porque qual é o nome que, né, será solicitado aqui para Birigui? Indicação de procedência do calçado infantil da onde? De Birigui. Então eu fortaleço o território como um todo. Eu levo o nome da cidade enquanto indicação geográfica. E isso é extraordinário, né, Paulo? Porque você fortalece o setor calçadista, a cadeia produtiva do calçado infantil, e você fortalece também os demais setores, a cidade como um todo, o turismo local, né? Você vai ter tanta demanda, porque quando das visitas, né, para as compras em nossa cidade, a pessoa com certeza vai querer levar alguma lembrança que remeta à capital nacional do calçado infantil. É ali em Birigui que tem uma indicação geográfica, né? A gente precisa promover muito isso, né? O que vem a ser indicação geográfica. Como é que a população toma conhecimento dessa conquista? Bom, em que fase nós estamos, né? Estamos quase para solicitar, só falta um documento de uma secretaria do Estado de São Paulo. A parte de assessoramento do Instituto nós terminamos, né, essa primeira parte, que seria a parte documental, tudo pronta, tudo organizado. Aliás, parabéns ao SINB, o SINB foi fantástico. Nós trabalhamos então 2019 e 2020, Paulo. 2020 foi um ano, né, ímpar, um ano dificílimo, e tudo que a gente solicitou ali, a Fernanda, a Silvia, o Renato é fantástico. Ele realmente abraçou a ideia de ensinar o professor o que for necessário, né? A documentação que for necessária, a gente está aqui à disposição. E assim a gente conseguiu fechar toda a documentação, são muitos documentos, tá?
E agora só falta esse documento externo, né? Quando do recebimento desse documento externo, o SINB então fará a solicitação de reconhecimento junto ao INPI. Quanto tempo demora? Geralmente, Paulo, de 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, né? E o que a gente faz até lá? A gente vai promover, né? Então a gente vai até as escolas, a gente volta aqui, né, Paulo? Com todo certeza. Prazer. Olha, muito obrigada. E a gente vai explicando, promovendo. É um resgate mesmo, né? Da valorização daquilo que é nosso, que não tem lugar nenhum no mundo, Paulo. O APL Calçadista de Birigui, Paulo, ele permeou toda a minha formação stricto sensu. Meu mestrado, meu doutorado. E quando do mestrado eu contei a história de Birigui, o meu orientador, um francês, e ele me disse assim: olha, essa história vai te levar para muito longe. E me levou mesmo. Eu tenho um livro publicado na França, eu fui me apresentar em Toulouse, também na França, tem um livro por Lille, né, na França, e já fui no Chile. Nossa, eu estou entrevistando uma poliglota. Vários congressos. Primeira internacional. Vários congressos nacionais também, mais de 20 iniciações científicas, ou seja, a gente ensina também, né, o letramento científico, a pesquisa, mas permeando a história do calçado infantil de Birigui. Então, assim, eu falo com muito orgulho desse desenvolvimento, né, dessa trajetória enquanto pesquisadora, que foi permeada por uma história de campeões, por uma história de empreendedores, por uma história de uma população que se reinventa, porque é um produto difícil, a gente sabe disso, né? E é de base que a gente chama base tradicional, né? Certo. Então, assim, sofre mais com tantas transformações mundiais, né, Paulo? É inovação, é ciência, é tecnologia, que são temáticas que nós trabalhamos ali no Instituto Federal, mas trabalhamos também com a inovação territorial, ou seja, valorizar o que o território possui, né? Então eu tenho a grata felicidade, né? Nós estamos há 10 anos aqui no município, o Instituto Federal, mas nós temos uma história de 111 anos, né? Então, se inicia ali em 1909, é algo muito forte, mas nesses 10 anos, né, são 14 pesquisando e 10 anos só de Instituto Federal, formando novos pesquisadores e novos pesquisadores que valorizem o nosso município. Mas só o calçado que pesquisa? Não, Paulo. Outra. Por exemplo, nós aqui expandimos aqui em vários setores, principalmente o agronegócio. O agronegócio. Eu já pesquisei, por exemplo, o aquecedor solar. A soja, aquecedor solar, a fotovoltaica. Sim, Paulo. E o que aconteceu? Sucesso? Sucesso, tanto que o ano passado eu e o Luiz da Solis nós recebemos, né? Cada qual foi. Nós recebemos um pesquisador da Alemanha. Eu fiz com ele, viu? Fiz, o Luiz Antônio. Esplêndido. Luiz. Era meu vizinho aqui, ó. De vez em quando ele vinha pedir canequinha de arroz emprestado, feijão, açúcar. Jura? Então, também o sucesso. Foi um sucesso, Paulo, porque, veja, a gente conseguiu, a gente desenvolveu um projeto com o apoio do CNPq, com bolsa de tecnologia e inovação, né? Então a gente está trazendo também essas instituições de pesquisa que fomentam a pesquisa para o nosso município, através do Instituto Federal. E aí, na época, um aluno, veja a história é linda. Esse aluno estava começando o curso de sistemas para a internet, o Rafael, e eu fiz uma pré-seleção, escolhi então, né, esse aluno para trabalhar a iniciação científica. E esse aluno se formou ano passado, já está na Ambev. Esse aluno, ele desenvolveu um sistema de mapeamento para nós, um projeto fantástico para outros projetos, inclusive esse projeto que eu vou falar para você já na sequência sobre empreendedorismo juvenil. Veja o retorno, a capacidade do aluno. E o que ele falou para nós, assim, até no final. Professora,
Eu estou terminando aqui, né? Agora me torno egresso, né? Mas a senhora pode contar comigo para continuar o desenvolvimento desse sistema. Né? Maravilha. E num dado dia eu recebo um e-mail de um alemão. Ele disse assim: olha, eu estudo inovação frugal, que é inovação simples, inovação mais voltada para o social, para o ambiental, né? Mais rápida, né? Seria isso, a inovação frugal. E eu estou estudando sobre a questão da energia solar, e eu encontrei um artigo da professora, que era o projeto CNPq. Desse estudante. Que ele participou, o projeto meu que ele participou. E aí ele falou assim: eu queria entrevistá-lo. Eu falei sim. Ele veio até Birigui e me entrevistou, e entrevistou o Luiz também da Solis. Ele é da Universidade de Colônia, da Alemanha. Veja como a nossa pesquisa aqui vai avançando o mundo afora, né? É essa alegria que a gente tem de formar novos pesquisadores e de desenvolver pesquisas tão boas que acabam sendo reconhecidas aí mundo afora. Ô André, quer dizer que o instituto aí não é um instituto, é uma universidade, então? Paulo, muita gente me pergunta isso. É uma autarquia federal, ela tem o status de universidade, Paulo, porque ela possui o ensino, a pesquisa e extensão. Mas qual a diferença, então? A diferença é que a gente atua na educação profissional e tecnológica em várias modalidades. Então você vai encontrar, Paulo, nas quase 40 unidades que nós temos só em São Paulo, e no Brasil afora são 600, mais de 600, você vai encontrar o alunado já trabalhando com extensão e com pesquisa, além do ensino, já no ensino médio técnico. Então é esse nosso diferencial, a gente já vai formando novos cientistas, novos pesquisadores, já no ensino médio técnico. Então quando chega na faculdade, né, quando chega na universidade, já está mais que preparado já para desenvolver pesquisas de ponta, né, extensão tecnológica também. Como é que o aluno começa então no instituto? Bom, nós temos 10 cursos, 5 cursos superiores e 5 cursos técnicos, né? Então... É gratuito? Tudo. Tudo? Tudo. De graça? De primeiro mundo, né, Paulo? Isso é bom demais. De primeiro mundo, né? Os cursos superiores pelo Enem, né? E os cursos técnicos, inclusive, nós estamos aí no momento de processo seletivo. Então, quem tiver, por favor, né, filhos para adentrarem aí o ensino médio, além de fazer o ensino médio, que é o propedêutico, faz também o curso técnico, Paulo, conosco. Só para Biriguiense ou para a região toda? Região toda. Olha, Paulo, a gente já recebeu gente de Manaus, aluno de Manaus, aluno do Peru, aluno do Paraguai. Porque é uma universidade, né, convenhamos, mas por que a gente tem um status diferenciado? Porque a universidade, Paulo, ela só trabalha com ensino superior para frente e com programas stricto sensu, né, ou lato sensu. No nosso caso, não. A gente já começa a atender o alunado ali no ensino médio. Por isso que a gente tem um status diferenciado como instituto, né, promovendo a educação profissional e tecnológica em várias modalidades aí educacionais. Eu vou voltar lá atrás. O selo, o calçado infantil, o diploma, o certificado todinho, tem para o calçado infantil, tem para o calçado feminino e tem para o calçado adulto. Então, por exemplo, seria Birigui, Franca, calçado adulto, Jaú, calçado da mulher. Ou só Birigui que foi contemplado com isso, calçado infantil? Paulo, Franca já possui indicação geográfica, né? Jaú entrou nesse edital de 2018. Então também tá... O edital é uma concorrência ou não? O edital é público, né? Quem participa. Você leva. Tem que ter um pesquisador do instituto, né? Para coordenar, né, a parte de pesquisa aplicada, enfim. E
você vai procurar na localidade onde está o instituto se há um setor que tenha essa aderência à indicação geográfica. E você vai me perguntar, existe muita possibilidade no Brasil? Existe, Paulo. Hoje nós temos 70 indicações geográficas e a previsão é de mais 160 indicações geográficas no Brasil. Novas indicações geográficas. É um país continental. Certo. Agora, a empresa que vai participar, ela tem que fazer inscrição. É um custo elevado para a empresa para receber esse selo? Não. Quem é que faz essa indicação? Então é o seguinte, a partir do momento que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o que cuida da propriedade, né, intelectual, voltada para patente, desenho industrial, né, e também para indicação geográfica. Então é esse instituto que chancela, que reconhece, né, e no nosso caso nós vamos ter alguém que vai zelar, que é o substituto processual, né, que no caso é o SINB. Para solicitar esse selo, a utilização desse selo, o produtor então de calçado infantil tem que ir até o SINB, né, assim que for aceito, né? Já tem empresa? Não, a gente ainda a gente precisa solicitar ainda, né? Só falta um documento então de um órgão estadual para nos entregar esse documento, então um documento externo. E aí a gente pode fazer a solicitação. Geralmente demora o retorno de 1 ano a 1 ano e meio. Enquanto isso, a gente vem aqui para conversar, explicar, falar sobre as oficinas também. A gente oferece oficinas. Andréia, mas nesse caso aí, não seriam só beneficiadas as grandes empresas de sapato? Não. Qualquer uma, hein? Se não, nem é aceito, Paulo. Não é aceito. O que fica evidente, né, na legislação que contempla a indicação geográfica é que tem que ser para todos, né? Desde que corresponda àquelas características, né, do calçado, né? As características gerais do calçado, da qualidade do calçado, né? A numeração, que seja um calçado infantil, né? Pode ser tênis também, calçado? Qualquer tipo de modelo. Até sandália. Isso, sendo infantil, né? Pode solicitar ali junto ao SINB, né? Desde que tenha essas características. Vamos supor, você produz feminino e produz infantil. Você não pode usar o selo para o feminino, né? Você não pode. Só para o infantil. Mas aí, de repente, o grupo que desenvolve, então, calçado feminino, eu gostaria de verificar se há também a possibilidade de indicação geográfica. É só nos procurar, então, no Instituto Federal, né? Pode procurar o Paulo aqui, passa, né? O Paulo passa aí meu telefone. E além de coordenadora de pesquisa e inovação, coordenadora desse projeto, eu atuo juntamente com o meu amigo Adriano, que é coordenador de extensão. Nós atuamos como agentes de prospecção da inovação na localidade. Então, às vezes uma empresa quer conversar, né, quer entender mais como o instituto, né, o que é o instituto, como funciona o instituto, o que a gente pode promover, né, para a empresa, quais são os cursos que o instituto possui, se existe possibilidade de fazer uma pesquisa, né, para melhorar esse produto, o processo, é só nos procurar. Deixa eu ser chato também, viu? Por exemplo, uma fábrica determina um determinado tipo do calçado infantil. Ela exige que ela mostre que aquele calçado é o padrão da empresa. Mas aí vem e ele não é aprovado. Não fica mal para a empresa em relação àquele produto? Então, mas isso, aí é que está a qualidade. Aí é que está a importância, Paulo. O que acontece? A indicação geográfica, ela traz essa responsabilidade. O produtor, como ele vai ter sempre acesso, né, para entender, inclusive é o que eu estava falando para ti, por exemplo, a gente vai promover várias oficinas, né, sobre indicação geográfica, porque quando você vê essa dupla, né, indicação geográfica, o que vem a ser? E aí a gente mostra quais as indicações que já existem no Brasil, as indicações geográficas que existem no mundo, que nós conhecemos muitas, né? E isso vai se tornando, Paulo, algo comum para a nossa comunidade, de tal modo que o produtor ele vai valorizar e muito.
Por quê? Porque é aquilo que ele faz. É por isso que ele levanta todos os dias, né? É ali que ele sustenta a família, o trabalhador também. Por isso que eu digo, quando a gente fala em indicação geográfica, a gente está falando sobre economia, mas a gente está falando sobre algo maior, né? Que é o que mantém a comunidade viva, que é desenvolver algo que não é de um, é de todos. É desenvolver algo que vai levar o nome da cidade. É muito forte isso. Exato. Né? É muito forte. Tanto que nós sempre passamos por todos os atores, por todos os agentes sociais, né? A gente vem aqui, a gente conversa, a gente vai até as entidades educacionais, a gente vai até a prefeitura, a gente vai até a Câmara. Ou seja, a gente vai chamando todos, para que todos participem dessa alegria que é. Já pensou daqui a um ano e meio, ter um reconhecimento da indicação geográfica do calçado infantil de Birigui? Né? Fortalece todos os âmbitos, fortalece todos os setores econômicos, né? E fortalece a cidade como um todo, né, Paulo? Exato. Leva o nome de Birigui. Até a qualidade do produto é valorizada. Vai melhorando, com certeza, né? Porque o produtor passa a ter, né, cada vez mais essa preocupação. E a qualidade, Paulo, o mercado exige, né? Certo. Ou você tem, ou você está fora do jogo do mercado, né? Então o mercado acaba exigindo. E com a indicação geográfica ele vai ter uma chancela, porque ele leva então toda essa história, toda essa cultura do calçado desenvolvida há mais de 60 anos. Ele vai ter muita coisa para contar. Hoje o cliente ele não quer só o produto. Exato. Ele quer o propósito, ele quer o significado, né? Ele quer a experiência, Paulo. A experiência, né? Tanto que quando eu chegar aqui em Birigui, com certeza os clientes vão procurar, não só o calçado, né? É aqui que tem indicação geográfica, do calçado infantil. Olha, tem esse monumento, vamos tirar uma foto. Olha, tem esse souvenir, né? Aonde fica a Secretaria de Cultura e Turismo? Quero conhecer mais a cidade. O que tem qual que é o Sistur aqui? A gente valoriza muito o turismo também, viu, Paulo? A partir da indicação geográfica, né? Então, qual que é o Sistur, o sistema turístico dessa cidade? O que tem de bar? O que tem de restaurante? Né? Aonde que eu posso visitar? Tem um museu? Né? Tem um museu virtual? Olha que bacana! Então você vai fortalecendo cada vez mais essa experiência do comprar. Não pode ser só chegar aqui e comprar o calçado. Exato. É a história, é a cultura. É muito forte, Paulo. Quer dizer que isso aí representa pra gente uma Copa do Mundo, uma conquista? É uma conquista, Paulo. Conquista de todos. Eu sei que você sempre defendeu o setor, né? Você conhece todos os protagonistas, né? Então é uma conquista, é uma valorização. Quando a gente fala em indicação geográfica, Paulo, a gente fala exatamente disso. Estou recebendo um cachorro. É um cachorrinho? Esse aí. De paixão. Esse aí é um xodó. Ah, é? Professor, eu agradeço de coração tudo esse bate-papo maravilhoso. Fica intimada já a sempre vir ao nosso programa, porteira sempre estará aberta. Mais alguma coisa, fica à vontade, viu? Mas eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço, Foi uma aula que Paulo. Nós recebemos. Imagina, Paulo, eu volto. Teu pai lá está contente. O Zé lá está satisfeito. Você viu que a gente fala com paixão, porque a gente faz uma pesquisa de resgate mesmo da memória e tentando valorizar todos esses atores, né? Todas essas pessoas que construíram esse setor nessa cidade, né? E para 2021, nós estaremos trabalhando com o SIMB e outros atores, né, outros agentes, na condução desse projeto sobre empreendedorismo juvenil, Paulo. Valorizar aí o jovem e realmente ter uma atenção especial para com esse jovem, de tal maneira, Paulo, que a gente consiga trabalhar aí o comportamental, né? Porque falar em empreendedorismo é isso, né? O conhecimento, habilidade, atitude, que esse jovem seja formado mesmo pensando na possibilidade, né? Tanto da empregabilidade quanto do empreendedorismo, Paulo.
Essa é a nossa preocupação constante no Instituto Federal, e hoje nós temos então esse projeto que se inicia a partir de março de 2021 com o SIMB, com uma associação de artesanato de Boritama, com a Amarri do Pro Criança está conosco, né? Que mais? A ITB com Eliel Robson, um abraço para Eliel Robson, com o Marco Aurélio Barbosa também. O Sérgio. Veja quanta gente que está envolvida aí, né, num projeto já de 2021. Qual é o propósito? A gente vai discutir empreendedorismo, mas também e muito valorizar a Agenda 2030 da ONU, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de tal forma que esse aluno aprenda aspectos mercadológicos, financeiros, mas também se preocupe sempre com a viabilidade social e ambiental. Feliz Natal para você, minha linda. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradecemos agradeço. de coração. Foi ótimo, Paulo. Muito obrigada, viu? E um abraço a todos aí que participam dessa história. É uma história coletiva, Paulo. O projeto também é coletivo, então eu enquanto pesquisadora e coordenadora lá no Instituto, eu agradeço imensamente. E já faço o convite, Paulo, a você e a Débora, para conhecerem o Instituto Federal. Só de pesquisa esse ano, Paulo, foram 67 iniciações científicas, nossa, mais de 40 trabalhos em congressos. Nós tivemos uma jornada virtual também, nós nos refizemos aí nessa pandemia, como você, Paulo, você está de parabéns, né? E trabalhamos e fizemos uma jornada de iniciação científica remota, deu tudo certo, ou seja, a gente aprendeu muito, ensinou muito e valorizou cada aspecto, tanto da comunidade interna quanto da comunidade externa. Então vocês estão mais que convidados a estarem ali no Instituto Federal. Muito obrigada. Só que eu faço um pedido para você também. Convido o professor Edmar para vir bater um papo com a gente também, a hora que quiser, o dia que quiser, a casa é dele. Edmar, vamos marcar já, Edmar, ele é fantástico. Primeiro, a partir de janeiro, então, ele fica intimado a vir ao nosso programa. Com certeza. Olha, Andréia, nós temos aqui algumas pessoas que estão, o Carlinhos Messiner, por exemplo, um especial abraço a Andréia, parabéns pelo seu trabalho. Rodrigo Simon, grande amiga Andréia, abraços. A Marie, parabéns, Paulo, parabéns, Andréia. E o Renato Ramires, professora, tem um carinho muito grande por nossa comunidade, parabéns, orgulho em trabalhar com ela. Que bom, né, Andréia? O que eu posso falar, né? Esse pessoal que generoso, né? É uma alegria, né? Sim, sim. Essas pessoas fazem parte da vida da gente também, viu? Fazem. Ontem fizemos uma entrevista com o Carlinhos, que você acompanhou. O Carlinhos é fabuloso, com o Renato, só falta trazer um aqui. Quem? Doutor, professor, cidadão Samir Nakati. Por favor, por favor. Que nós estamos aproveitando aí a área de risco, né? Que ele está meio preocupado, mas agora já está tudo consertado. E... Samir, venha. Samir é fantástico. Já está marcado para o ano que vem, Antônio Ramos, Assunção, tudo. Por favor. Esses pioneiros do sapato aqui em Birigui. Sim. O João Eufrásio Fioroto, conhecido Tico da Pop, que é um cara sensacional também, e muitos e tantos aí, que Serginho, o Ricardo, a Maria, o Wagner, o Piaca, tudo isso daí é um time, né? É um time. E acho que você conhece todo mundo. É um time. Que cidade, né, Paulo? Que cidade, né? Que cidade. Que cidade. Lindo, empreendedores. Lindo. E é muito bacana, né, Paulo? Passou que eu nem vi. A gente fala com tanto amor, com tanto carinho, né, e com tanta responsabilidade, viu, Paulo? Tudo feito com muita responsabilidade, organizando toda essa documentação, solicitando junto ao SIMB, fazendo esse assessoramento, e quem precisar desse tipo de assessoramento é só entrar em contato conosco, tá? Que prazer. Para verificar. Que prazer. Olha, a nossa finalidade, gente, é fazer um jornalismo completamente diferenciado daquele que o Paulo Brito fazia e que o pai da Andréia, o seu José, acompanhava. Política, esporte, polícia, cacetada, boca no trombone. Nossa finalidade é trazer as coisas boas, lindas, maravilhosas,
que às vezes está escondido aqui em Birigui e que a gente procura descobrir e trazer para mostrar para o mundo inteiro através do nosso programa. Por exemplo, a Marie fez um trabalho muito grande, né, Débora? Cadê a Marie? Ela fez um agradecimento, inclusive, e mostrou o trabalho das crianças. Vamos ver? Bom dia a todos. Eu sou a Marie do Instituto Pro Criança e estou passando por aqui para dizer a vocês que hoje é um dia muito feliz e especial para nós, porque nós estamos distribuindo para as crianças e para os adolescentes um kit gostosuras com panetone e muitas coisas gostosas. Estão sendo distribuídos também livros, kit de higiene e presentes. Nós tivemos como parceiros a equipe do Bazar do Prato Pronto, a Farmácia Princesa de Birigui e o Banco Sicredi. O nosso agradecimento a todos os parceiros para que nós pudéssemos ajudar e pudéssemos ver o sorriso no olhar das crianças e dos adolescentes que frequentam o Instituto Pro Criança. O nosso muito obrigada a todos e um grande abraço a você, Paulo, por mais uma vez nos apoiar como um parceiro maravilhoso. Um Feliz Natal. Obrigado, Maria. Linda, 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 né? O trabalho dela é fabuloso. Tem a fotografia das crianças? Vamos lá. Nós não somos da Globo, não, mas um dia nós vamos chegar lá perto, viu? Nem que for perto da Globo Aves, qualquer coisa. Os brindes. Trabalho muito bonito, maravilhoso, todo mundo ajuda. Lindo, né? Lindo, Andréia? Demais, e é parceiraça, viu? Foi, deu palestra para os alunos de modo remoto. Ela é fantástica. E a gente está começando a gamificar, Paulo, ou seja, por meio de games, desenvolver um trabalho para essa turminha, para essas crianças e também para os adolescentes assistidos pelo Procriança para 2021, Paulo. Que bom. Vamos que vamos. Agradecendo mais uma vez a Andréia, a Maria, a turma que participou do nosso programa. Teve uma mensagem muito bonita que chegou para o Carlinhos, né, Débora? Você tem ela aí? Daqui a pouco a gente vai trazer, o camarada cumprimentou o Carlinhos da Clean e, sem dúvida nenhuma, foi um parabéns endereçado especialmente ao Carlos Alberto Mestre. Aliás, várias pessoas ligaram aqui, a gente mandou mensagem, Luiz Matiaso, bom, muitas e muitas pessoas parabenizaram o Carlinhos, a Marie também, a Andréia colocou no Face dela, bonito, obrigado, viu? Divulgou bastante. Tem aí, cadê? Parabéns pela entrevista, você foi magnífico em suas opiniões e declarações, bem transparente e nos mostrou que está atento a todas as atividades que nos cercam, seja política, comércio, indústria, economia, negócios particulares. Gostei muito quando falou sobre o bem-estar do próximo e que está muito preocupado com o desemprego. E você tem razão sobre o fato do governo continuar distribuindo auxílio emergencial. Tem que existir outra saída. Eu sempre tive uma admiração enorme por você, por seus atos, por sua honestidade e competência. Deus te abençoe sempre e você tem muita razão quando disse que não existe espaço para a política na sua vida. Abração, amigo. Só que ele não falou quem foi. E nós ocultamos o nome da pessoa, que não temos autorização para tanto, mas essa mensagem foi endereçada aqui e também ao Carlinhos Zaclin, e eu vou dizer, merecido, hein? Né, André? Merecido, Paulo. Eu aproveito, inclusive, para agradecer ao Carlinho, para agradecer ao Samir, ao Renato Ramires, né? Pessoas fantásticas, né? Que zelam pelo... A Silvia fantástica. Silvia fantástica. A né? Fernandinha também? A Fernanda, a Elines, né? E com certeza, esse é o diferencial. São pessoas preocupadíssimas com o setor, né? E querem realmente que esse setor se fortaleça a cada dia, né? E aproveito, inclusive, para mandar um Feliz Natal, né? Um próspero Ano Novo a todos. Um ano foi difícil, sim. Vamos zelar aí pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares e que nós possamos aí em 2021 desenvolvermos muitas coisas, mesmo que de modo remoto, não tem problema. Estando vivos, né? Estando juntos, unidos, mesmo de modo remoto, nós vamos construir com certeza uma nação cada vez mais forte
e enfrentarmos aí essa pandemia mundial, né? Daqui a pouco tomamos as vacinas também, enfim, temos a perspectiva, né? Então, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos, né? Muitas bênçãos e principalmente muita saúde a todos. Muito obrigado, André, que participou do nosso programa de hoje. Hoje, dia 22 de dezembro do ano 2020. Está chegando o Natal, o comércio em Birigui hoje até às 22 horas. Aproveite para comprar, vá ao comércio, mas vá de máscara, por favor. Débora? Gilmar de Freitas. Gilmar de Freitas. Gilmar de Freitas, direto de Buritama, em nome todo especial da Biritur. Olá, Paulo. Olá, Patrícia. Olá, Débora. Bom dia, nossos ouvintes. Paulo, ainda falando da sessão solene ontem, que ocorreu ontem na sessão da Câmara Municipal de Buritama, né, onde os vereadores, eles homenagearam 12 cidadão buritamense e 11 medalhas de medalha 24 de agosto, Paulo. E são total 23, né, 23 homenageados ontem na sede do Poder Legislativo aqui de Buritama. Mas o que chamou a atenção, Paulo, foi a discussão que houve envolvendo o vereador Joãozinho Pérez, o Joãozinho do PT, o Joãozinho que foi reeleito, né? Ele foi reeleito agora, com uma boa margem de votos, mais de 300 votos, e a respeito lá do Rego, o Silvio Seixas Rego. O Rego estava convocado para receber o título de cidadão buritamense. Mas como o Rego está preso no centro de detenção provisória, lá na cidade de Rio Preto, houve uma discussão, a festa estava bonita, muita gente, os familiares, os amigos, filhos, né, foram aí homenagear. Só que na hora da tribuna livre que o bicho pegou, Paulo. O Joãozinho foi usar a palavra para falar aí do seu contemplado, do seu homenageado. Ele acabou aí falando do Rego, falou: gente, vocês lembram daquele advogado aí que queria caçar prefeito, caçar 3 vereadores, caçar os suplentes, aquela coisa? Então, esse advogado está preso. Quer dizer, olha aí quem era que estava perante a sessão aí, quer dizer, quem estava presidindo as comissões processantes, né, como procurador jurídico. E então o Joãozinho acabou escapando, falando aí, deu muita confusão, muita discussão. O Potinho, né, Oswaldo Custódio da Cruz, que é o popular Potinho, usando a palavra, discordou dele. Ele achou que naquele momento solene, da sessão solene, onde tantas pessoas importantes, não só de Buritama, pessoas que fizeram, construíram, ajudaram a história de Buritama, por isso que são aí homenageados como cidadão, né? Cidadão buritamense, é aquele filho adotivo, né? Vamos dizer assim, que é filho adotivo, é alguém que de fora, que veio ou mora ou não, que prestou serviço, que ajudou, o caso da Zenaide, do Zeta, que veio de Macaubal, né? A Zenaide Basso, ela veio lá do Triúba, morou, estudou Macaubal e hoje tem um império que é o Zeta Objetivo, né? Para mais de 5 cidades aí. Então, o Potinho alegando, discutindo com o Joãozinho, que naquele momento não era momento de você falar do Rego, que está preso, homenageado. E também, Paulo, a tristeza ainda, né? A grande tristeza foi o Carlos Alberto Santos, o FEBEM, popular FEBEM, porque o FEBEM é primo do Vardão, Oswaldo Sebastião dos Santos, que, por sinal, o Vardão, né, está entubado com Covid-19, está entubado em Birigui, né, faz tempo. Ele tinha saído da intubação, da UTI, mas acabou voltou, e ontem, por ser primo dele, a Câmara ontem, não só o FEBEM, mas foi um momento muito de tristeza, porque a cadeira, né, a cadeira do Vardão estava vazia, não convocaram o suplente, né, não convocaram nem o suplente para ir sucedê-lo, no caso aí para homenagem,
e a tristeza foi do Vardão, careca. Mas também a doutora Natália, né? A doutora Natália, que é vereadora e que é médica, fez a homenagem dela, usou a palavra, chorou, né? Mas é aquilo, né, Paulo? É aquilo, estamos terminando o ano, estamos aí a última sessão, lembrando que a Câmara Municipal fez a última sessão, né? E ocorrida ontem, então, só do recesso, entra em recesso, e a Câmara Municipal deve voltar só lá para o dia 4 ou 5 de fevereiro, a não ser convocação de sessão extraordinária, né? No caso aí, após a posse, dia 1º agora, a posse dos 11, né? Os 11 que vão comporem aí a legislatura até 2021, 2024, a não ser que o prefeito convoque uma extraordinária, caso contrário, só em fevereiro, que os nobres edis, né, voltarão, que fica questionável, né, se o Brasil, o cidadão comum trabalha tanto, só tem uma férias aí, quando tem, né, mas isso aí é coisa para um debate. Então, Paulo, um abraço aí, amanhã a gente volta, né, outras notícias políticas, quem sabe notícias policiais, notícia aí da sociedade, do poder político, do poder público. Um abraço aí, Paulo Gilmar Freitas Carvalho de Buritama, para o jornal do nosso grande Paulo Brito. Tá aí, senhoras e senhores, a participação especial do Gilmar de Freitas Carvalho. Obrigado, Gilmar, um abraço para você, falando sobre situação política e, tristemente, aí a notícia do meu grande amigo Vardão aí, que Deus o proteja, Deus ilumine e que ele saia logo dessa situação, porque eu adoro o Vardão, a família toda, meu amigo Careca, um abraço muito grande, um respeito enorme aí e uma tristeza muito grande. Quero mandar um abraço todo especial para o meu companheiro, amigo Renato Ramires. Renato Ramires é um parceiro, presidente do SIMB e uma revelação, companheiro mesmo, sempre presentes, sempre juntos, e que por 2 oportunidades que nós o entrevistamos aqui, ele deu um verdadeiro show, razão pela qual ele fica intimado a comparecer novamente no nosso programa. A casa está sempre à disposição dele. E estamos tentando, gente, trazer o Samir Nakad, trazer o João Eufrásio Fioroto, o Tico da Pop, trazer também aqui Antônio Ramos Assunção, que são os pioneiros do calçado infantil, o Jaime Danita, enfim, muitos e muitos aí, o Piaca, o Wagner, a Maria da Pampilhe, o Wagner, e trazer essa turma maravilhosa que enriquece a nossa indústria, o nosso comércio, e também aí estamos tentando trazer o D da FIMAP. Está mais difícil trazer o D da FIMAP do que o Palmeiras conquistar o Mundial, viu? E vamos em frente, mais informação chegando, mais notícia. Renatinho, um beijão para você. Débora? Governo estuda colocar todo o estado de São Paulo na fase vermelha no Natal e Réveillon. Anvisa certifica a fábrica que produz a Coronavac na China. Rede Solidária promove ceia natalina para pessoas em situação de rua. E no plantão da polícia, Araçatuba tem noite com 1 homicídio e 2 tentativas. E porteiro de motel é preso após ameaçar cliente com revólver em Birigui. Vamos começar então com o plantão na polícia, com as broncas e os afanos do dia, em nome todo especial do Empório Biju, em nome de Birigui Piscinas e Lalo Calçados e Esportes, trazendo aí o plantão na polícia. Plantão de polícia. As broncas e os afanos do dia, Débora. Araçatuba tem uma noite com um homicídio e 2 tentativas de homicídio. Um homem foi assassinado e outros 2 foram alvos de tiros em 2 ocorrências distintas ocorridas na noite de segunda-feira em Araçatuba. Os autores do crime não tinham sido identificados até o início da manhã. O homicídio ocorreu no bairro Alvorada por volta das 22 horas. A vítima, que é do sexo masculino, não tinha sido identificada até a manhã de hoje. Não havia testemunhas no local e foi apreendido um celular, uma carteira de habilitação em nome de uma mulher e o documento do veículo registrado em nome de um homem. Foram feitas ligações para o último número de telefone cadastrado da vítima, mas ninguém atendeu. Cerca de meia hora depois desse homicídio, a polícia foi comunicada de uma dupla tentativa de homicídio no bairro Lago Azul.
As vítimas, que são 2 irmãos, um de 26 e outro de 24 anos, moradores na rua Monsenhor Ibanez. O crime aconteceu próximo ao cruzamento da rua Alberto Gaspar, na frente da escola do bairro. Após os disparos, os autores fugiram e o homem baleado foi levado para a Santa Casa pelo SAMU, mas não corre risco de morrer. O local das tentativas de homicídio foi periciado e as vítimas disseram à equipe de investigação que não conhecem os autores e não sabem por que foram alvos os disparos. Porteiro de motel é preso após ameaçar cliente com revólver em Birigui. Um homem de 25 anos, porteiro de um motel de Birigui, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira por ameaça e posse ilegal de arma de fogo após ameaçar um cliente por causa de um desentendimento entre ambos. Antes da polícia chegar, a namorada do porteiro, uma camareira de 21 anos, havia saído do local para esconder a arma. Os policiais foram até a casa da moça e ela entregou o revólver calibre 32 que estava no fundo da residência. Os policiais também apreenderam 18 munições intactas e 5 deflagradas de calibre 32 e 3 munições intactas de calibre 38. O porteiro foi preso em flagrante e pagou fiança no valor de R$ 1.050 para responder o processo em liberdade. Daí as broncas e os afanos do dia, em nome de Aluche Tecidos e Confecções, muito mais para você. Aluche Tecidos e Confecções. Em nome da Birigui Piscinas, você vai acompanhar as notícias do Primeira Hora da Rádio Bandeirantes, num trabalho todo especial do Neco, lá na capital paulista, nos mandando aí a eleição para a escolha do presidente da Câmara, do Senado e também agitando Brasília. Rádio Bandeirantes, aqui no programa Paulo Brito. Há poucos dias do recesso parlamentar, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não definiu qual será o candidato dele para a disputa do cargo. Na semana passada, um acordo fechado pelo deputado criou um bloco de apoio com 11 partidos que somam 280 parlamentares. Segundo Maia, o nome será revelado até amanhã. Fizemos o almoço, vamos continuar conversando. Espero não, ainda essa semana, certamente nós teremos as definições necessárias. Sai antes do recesso, claro. Há 2 pré-candidatos para representar esse grupo, Baleia Rossi, do MDB, e Aguinaldo Ribeiro, do PP. O principal adversário é Arthur Lira, do Progressistas, que conta com o apoio do Planalto. Entrevistado na Rádio Bandeirantes, o ex-presidente Michel Temer confirmou ter se reunido com Rodrigo Maia e Baleia Rossi durante o último fim de semana. O ex-presidente disse que os dois estavam juntos e ligaram para saber se podiam passar na casa dele. Temer projetou como seria o companheiro de partido Baleia Rossi caso se torne presidente da Câmara. Será um presidente moderado, sereno, tranquilo, conciliador e especialmente preocupado, parece que eu vou dizer uma obviedade, mas não é, eu o conheço bem, né? Preocupado com os destinos do país. O recesso dos deputados está previsto para esta semana. A volta ao trabalho ocorrerá apenas em fevereiro, quando serão escolhidos os novos chefes do Congresso. A polêmica está, no entanto, no entorno de algumas pautas importantes que ainda não foram votadas na casa. O vice-presidente Hamilton Mourão se posicionou contra a paralisação do Congresso. Seria importante que o Congresso suspendesse o recesso, não só para votar o orçamento, mas eu acho importante que se votasse a PEC emergencial, que vai permitir que a gente consiga passar o ano de 2021 sem maiores problemas. Rodrigo Maia, que também é contra o recesso, rebateu e diz que o governo é quem não quer votar nada. O governo não tem a vontade, porque acha que de alguma forma a intenção de pautar algo em janeiro tem relação com a minha sucessão, que também é outra visão equivocada do governo. No Senado, a disputa ainda está aberta. Candidato do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, do DEM, tenta vencer a resistência interna. No MDB, disputam a indicação Fernando Bezerra, Eduardo Gomes e Simone Tebet. Bandeirantes. Tá aí, senhoras e senhores, a participação toda especial do Primeira Hora da Bandeirantes. Engeune Engenharia, direção do Dr. Sérgio Donado, William e do Rochinha. Não se esqueça que no Empório Biju, muitas novidades aí, lançamentos exclusivos em bolsas e também perfumes em promoção. Hoje aberto até às 22 horas, Empório Biju. Aluche Tecidos e Confecções, calça jeans a R$ 54,90 em Aluche Jeans. Lalo Calçados e Esportes, detalhe que faz a diferença. Lalo Calçados e Esportes, Lalo Homem e Lalo Kid, também hoje aberto até às 10 horas da noite. Amanhã nós teremos aqui a Edilene, a Carol, a Gabi e também a Valentina. Eles vão participar do nosso programa amanhã, da Morena Móveis, e isso nos envaidece muito, porque realmente aí
é muito importante conversar com uma empresária de grande sucesso, que é a Edilene, e as suas 2 filhas aí que estão caminhando no mesmo sentido aí, já empresárias de sucesso. A Gabi, responsável lá pela loja de Araçatuba, e por Valentina Móveis e Decorações. Tudo isso amanhã, num bate-papo gostoso, com a presença das nossas ilustres convidadas, a Edilene, a Carol, a Gabi e também a Valentina. Mais informação, Débora? Sim, pode. Então vamos que vamos. As notícias chegando. Governo estuda colocar todo o estado de São Paulo na fase vermelha no Natal e no Réveillon. O governo estuda colocar todo o estado na fase vermelha do Plano São Paulo nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro para tentar conter o avanço do caso de Covid-19. A decisão final será tomada em uma reunião no Centro de Contingência com os secretários hoje, no Palácio dos Bandeirantes, com a medida somente comércios essenciais como padarias, mercados e farmácias poderão funcionar nesses dias. Bares e restaurantes, por exemplo, não poderão abrir as portas. Também será anunciado que durante o mês de janeiro haverá uma trava que impedirá que as regiões passem para a fase verde, que é a mais branda nas medidas de isolamento. Além disso, o governo destaca que os prefeitos poderão ser mais restritivos com base na situação local e segundo decisões do Supremo Tribunal Federal. Já continuando no mesmo assunto, a Anvisa certifica a fábrica que produz a Coronavac na China. A Anvisa publicou na tarde desta segunda-feira a certificação de boas práticas de fabricação para a fábrica de vacina da Coronavac. A conclusão foi feita pela equipe da Anvisa e de observadores do Instituto Butantan, que viajaram à China para inspecionar a produção da vacina da farmacêutica Sinovac. O grupo esteve no país entre os dias 4 de novembro até o dia 4 de dezembro para inspeções e reuniões com os executivos da empresa. Segundo a nota publicada no Diário Oficial, o Instituto Butantan enviou o plano de ação para a Anvisa na quarta-feira, dia 16. Já a conclusão da equipe médica foi finalizada no último domingo, dia 20. O certificado tem validade de 2 anos e é um dos pré-requisitos tanto para o processo de registro da vacina quanto para um eventual pedido de autorização para uso emergencial. A previsão do Instituto é divulgar os resultados da fase 3 nesta quarta-feira, dia 23. E vamos que vamos aqui, Ótica Vê Mais, você vê muito mais ainda. Nossos colaboradores e a sequência aí com a participação também especial do Dr. Rodrigo Sintra, nosso querido cirurgião dentista, daqui a pouco. Um abraço para a turma da frente que nos prestigia com a audiência. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Olhos de Birigui. Lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lá no Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lá no Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passem lá no Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça Doutor Gama, Birigui. Você merece móveis com beleza e durabilidade.
qualidade, tudo que te deixa à vontade. Morena Móveis te oferece tudo isso com o melhor preço da cidade. Sempre ao seu lado, muito conforto aqui tem. Morena Móveis, muita qualidade pra te deixar sempre muito bem. Você está preparado para o maior prêmio de Birigui e região? Veja este vídeo até o final e saiba como concorrer ao AP dos seus sonhos. E não vai ser qualquer AP não, viu gente? Vai ser com o padrão e a qualidade que só a Tecol pode oferecer. Mesmo em um ano muito difícil, a Associação Comercial de Birigui trabalhou duro para movimentar as vendas do comércio local e com isso preservar milhares de empregos. Em uma parceria com a Tecol, criou a campanha Meu AP dos Sonhos, que vai sortear um apartamento novinho. Para concorrer é fácil. Compre nas lojas de Birigui credenciadas à ACIB ou no Birishop entre 17 de agosto e 10 de janeiro e exija o seu cupom. Dessa forma, você ajuda o comércio de Birigui e ainda concorre ao AP dos seus sonhos. O sorteio acontecerá em janeiro aqui na Praça Doutor Gama. Birigui, quem ama, compra aqui. Tá aí quem compra aqui em Birigui, valoriza Birigui. O nosso comércio hoje fica aberto até às 22 horas. Temos o que? O Dr. Rodrigo Sintra, cirurgião dentista, desejando a todos um Feliz Natal, né, Dr. Rodrigo? Clientes, amigos e futuros clientes, estamos chegando ao final de um ano bastante atípico, diferente. Ainda há tempo de você cuidar de sua saúde bucal. Venha encontrar uma nova experiência e saia com um novo sorriso. Um grande abraço, espero você aqui. E para desejar também um bom ano de 2021 a todos vocês, clientes e amigos que acreditaram no meu trabalho. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, doutor Rodrigo Sintra, aí, nosso cirurgião dentista, nosso amigo aí da Barão do Rio Branco 953, com sua clínica lá, fazendo convênios e atendendo a toda a população. Um abraço muito grande, meu querido amigo doutor Rodrigo Sintra, que é neto do Silvio Sintra, que nos dá muitas saudades ainda. Ô Débora, vamos embora? Vamos Paulo. Completando, lembrando que amanhã temos aí a Edilene, a Carol, a Gabi, a Valentina, na apresentação do nosso programa. Empório Biju, hoje até às 10 da noite. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos e até amanhã. Tá aí. Patrícia, um abraço pra você, minha filha. O Romeu tá aqui te esperando, hein? Um beijão pra você, Patrícia, o pai te ama.